Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido. Muito obrigado a você que está chegando no nosso canal. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Gênesis capítulo 28, do 10 ao 22. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Esse foi o lugar onde Jacó escolheu para dormir, sentiu sono e dormiu. Né? O nosso Salmo de número 90, quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. No nosso Evangelho, Mateus, capítulo 9, do 18 ao 26, encontramos um chefe cuja filha acabara de morrer e ele foi atrás de Jesus. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Que confiança, que fé, que certeza, que convicção, irmãos. A filha morta. Este chefe não seguia, um chefe, indefinido aqui a situação. Um chefe. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Depois aparece uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue. Socialmente era uma mulher imunda. Não podia viver em sociedade. Não podia ir aos lugares públicos. Não podia tocar em nada e ninguém. Era uma pessoa excluída. E essa mulher vai e toca em Jesus porque ela diz: se tão somente eu tocar na barra das suas vestes, ficarei curada. Que fé! Algo extraordinário. Voltemos um pouco para esta primeira leitura. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus, a porta do céu. Meu irmão amado, meu irmão querido, o jovem Jacó, provavelmente o queridinho do papai, o queridinho da mamãe, o caçula, aquele que vivia uma vida tranquila em casa. Ele agora está cruzando campos, ele agora está cruzando desertos. Aquele que era o portador de uma grande bênção, tudo que ele tinha nas mãos agora era um bastão. Aquele que seria o futuro Senhor e o Pai, daquele que seria o Senhor de toda a terra do Egito, ele agora estava caminhando fugitivo. Ele agora dorme no relento. Ele que com certeza tinha uma boa tenda, um bom lugar para dormir, agora ele tem uma pedra por travesseiro. Foi exatamente na sua aflição, na aflição da sua fuga, que ele experimentou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, seu pai.
Isto diz muita coisa para nós, queridos. Isto diz muita coisa para nós. Não basta sermos teólogos, não basta sermos conhecedores de sagradas escrituras, não basta conhecermos a moral cristã, não basta sermos irmão de padre, pai de padre, mãe de padre, irmão de bispo, pai de bispo. É preciso termos uma experiência com Deus. É preciso termos uma experiência com Deus. E foi exatamente na aflição da sua fuga, quando Jacó está fugindo do seu irmão, porque estava estabelecida uma promessa de vingança. Porque Jacó enganara seu irmão Esaú com um prato de lentilhas e toma-lhe a bênção que deveria ser do seu irmão. Diante daquela trapaça que ele fez, Esaú disse: vai chegar a hora. É exatamente nesses momentos. Muitas pessoas, e a maioria delas, só tem uma profunda experiência com Deus quando estão vivendo as suas solidões, os seus desertos, as descobertas indesejáveis. Mas o que me chama a atenção aqui é o seu acordar. A constatação, assim como Adão, que quando acordou daquele sono, que viu a mulher ao lado dele, disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Jacó, ao acordar daquele sonho, diz: este lugar não pode ser outro senão a casa de Deus, senão a porta do céu. Meu irmão amado, meu irmão querido, quem não sabe que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Quem não sabe disto? Quem não sabe que Jesus é o único mediador de salvação? Não há outro. Não há São Pedro, São Paulo, Santa Rita, Santo Expedito, nem mesmo Nossa Senhora. Mediador de salvação só existe um, como diz São Paulo: Jesus Cristo. Isto não é matéria estranha para ninguém. Todavia, meu irmão amado, meu irmão querido, a humanidade deve aprender o caminho do céu usado por Deus. A humanidade precisa aprender com Deus este caminho que Ele usou. A escada Maria Santíssima, a escada de Jacó. Os primeiros cristãos enxergaram nesta escada que ligava a terra ao céu, que Jacó viu naquele sonho, uma prefiguração de Maria Santíssima. Foi essa escada que Deus usou para chegar aqui, e Deus quer que a humanidade aprenda o caminho do céu usando essa escada que Ele mesmo usou. Deus é o Senhor das graças, de toda sorte de bênção. Mas essas graças Ele distribui por meio da escada Maria Santíssima. A específica função de Maria Santíssima é ser escada, é ser intercessora, é ser medianeira e medianeira do mediador único de salvação, Jesus Cristo. Quantas pessoas estão dispensando a escada?
Por quantos anos eu ignorei a escada? Por quantos anos eu deixei de lado a escada? Por quantos anos eu disse, ela não tem importância, ela não tem serventia, ela não é necessária? Por quantos anos eu não me dei conta que no topo dessa escada está Deus? Essa escada, literalmente, foi obra de Deus. Foi querer de Deus, foi vontade de Deus, foi desígnio de Deus. E quem sou eu para impedir que Deus construísse essa escada e estivesse no topo? Olha a escada, tu vais ligar a terra ao céu, mas aqui no topo estou eu. E o que foi mais que Maria disse, senão isto? Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Repito-me, Deus quer que aprendamos o caminho do céu, usando a escada que Ele mesmo usou. Como é terrível este lugar. Isto aqui só pode ser a casa de Deus, a porta do céu. Meu irmão amado, meu irmão querido, porque o Senhor Jesus Cristo habitou em Maria Santíssima, a tradição da igreja sempre a chamou de casa de Deus. Como não? Que casa mais ilustre, que casa mais magnífica, que casa mais bem ornada e ornada pelo Espírito Santo. Como Maria Santíssima pode ser uma qualquer? Como Maria Santíssima pode ser comparada com a irmã tal, com a irmã Beltrana, a irmã Cicrana, a irmã Fulana? Aquela que recebeu Deus 3 vezes santo. Como acontecerá isto? O Espírito Santo virá sobre ti. É dessa forma. Casa de Deus. E muitas pessoas estão absorvendo as casas de Deus, os templos, organizando isto aqui, deste jeito e daquele outro. Mas estão ignorando a verdadeira casa de Deus. Para onde vocês estão indo? Para a casa de Deus? Quantas vezes coloquei a minha Bíblia em cima do peito, estou indo para a casa de Deus. E eu não queria saber da casa de Deus, Maria Santíssima. Isto é sério, queridos. Isto é extremamente sério. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, senão a porta do céu. Exatamente porque para vir até nós o Senhor passou por Maria Santíssima, ela sempre foi saudada, desde a aurora do cristianismo, como porta do céu, porque foi por ela que o Salvador passou para chegar a cada um de nós. Ah, meus irmãos, esta verdade estremece o inferno. O demônio não gosta disso. Ele tem ódio da mulher. Preste atenção nisto. Preste atenção nisto. Muitas pessoas que falam de Jesus derramam-se diante dele. Não suportam ouvir falar o nome de Maria Santíssima. Porque pensam que estão dividindo a glória de Deus com ela. Se a minha mãe merece honra, se a minha mãe merece respeito, que respeito e que honra não merece a mãe do nosso Salvador? Quem de nós, honrando Maria Santíssima, desonra Jesus Cristo? Precisamos hoje, através desta liturgia, queridos, prestar atenção em alguns detalhes. O que o Antigo Testamento está dizendo para o Novo Testamento
Se o Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento, se Jesus é o vinho novo, é necessário que enxerguemos e que vejamos aqui uma escada que liga esta antiga dispensação a esta nova dispensação, esta antiga aliança a esta nova aliança. Será que os primeiros cristãos não conheciam Bíblia, Sagrada Escritura, Antigo Testamento? Como foi que eles leram o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Será que nós conhecemos mais Sagrada Escritura do que eles? Prestemos atenção nesses detalhes. É através desta escada, é através desta porta do céu, é através desta casa de Deus que vai surgir aquele diante do qual aquele chefe chega e diz: a minha filha morreu, coloca a tua mão sobre ela, e ela viverá. Para que aquele chefe tivesse esta fé em Jesus, Deus primeiro precisou da escada Maria Santíssima. Deus precisou da casa de Deus, Maria Santíssima. Deus precisou da porta do céu, Maria Santíssima, para que ele chegasse aqui. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Será que nós temos razão de ignorar a figura de Maria Santíssima? Aquela mulher que há 12 anos sofria daquela hemorragia, para ela dizer: se tão somente eu pegar na orla das suas vestes, ficarei curada. Primeiro, Maria Santíssima teve que dizer: eis aqui a serva do Senhor, que a tua vontade aconteça na minha vida. Meu irmão amado, meu irmão querido, guardemos esta palavra. Não esqueçamos, no topo dessa escada, no topo da escada Maria Santíssima, está Deus. Não esqueçamos que dentro dessa casa de Deus, no centro dela, está Deus. Não esqueçamos que nessa porta do céu, por essa porta que Deus abriu, passou o nosso Salvador. Maria Santíssima está presente nessa história salvífica. Não esqueça, o seu específico é ser escada, é ser intercessora, é ser medianeira. Ela nunca disse: eu sou o Senhor, eu sou a Senhora. Mas ela foi peça fundamental, ela foi peça primordial. Se teve uma experiência que Jacó teve com Deus, foi aquela experiência da escada. Ele estava deitado, ele estava dormindo. A constatação que ele fez foi ao acordar, obviamente. E ele refletiu que aquela escada estava pegando no chão e a outra ponta dela estava, aquela da rampa, estava lá no céu. E Deus estava no topo. Se teve uma experiência que Jacó teve, foi a experiência da sua pequenez, do tamanho de Deus. Onde ele estava e onde estava Deus? Estava no topo da escada. Maria Santíssima teve esta experiência quando disse: eu sou a serva do Senhor. Vivamos esta experiência. Queiramos que Maria Santíssima seja na nossa vida, seja na nossa espiritualidade, seja na nossa comunidade, seja na nossa experiência de fé, tudo aquilo que Deus quis que ela fosse. E ela é. Amém.
Deus nos abençoe, Deus nos guarde. As próprias Escrituras nos dizem que Maria Santíssima, ela intercede, ela está presente, ela é necessária para que as maiores graças que já aconteceram na humanidade. Qual foi a maior graça que o mundo recebeu? Jesus Cristo. Para que Jesus chegasse aqui, Maria Santíssima foi necessária, porque Deus quis que fosse assim. Não é tanto uma divagação teológica, é uma divagação do querer de Deus, da vontade de Deus, da maneira como Deus quis chegar a nós. Deus quis que fosse assim. Deus colocou-a ali para que assim fosse. Se olharmos apenas para este fato, com toda certeza, não vamos dispensar, não vamos ignorar, não vamos subtrair Maria da nossa vida, porque sabemos que no centro de Maria, no meio de Maria, no topo de Maria Santíssima, nos pés de Maria Santíssima, está o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.